nome é Alexandre César Filho, eu tenho 28 anos, pelo menos até o dia 29 de julho de 2025. Nasci em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, onde cresci e vivi até os 12 anos de idade. Tenho memórias muito boas de lá, algumas não tão boas assim, mas é um lugar onde eu sempre falo com muita emoção e saudade. Eu acredito que as grandes essências da vida eu aprendi ali, com pessoas que falam nós faz e nós fez. E depois que vim aqui para Curitiba, eu aprendi que existia um outro mundo além daquele mundo que eu conhecia, o que me gerou uma ambivalência. A parte boa de entender que existem outras músicas, outros filmes, outras religiões, mas eu também aprendi a lidar com outros olhares, outros sentimentos que me provocavam quando cheguei aqui. Pode aprofundar um pouco essa olhares, outros sentimentos, outras questões? Certo. Eu descobri que eu era uma pessoa negra quando cheguei em Curitiba. Então, hoje, sendo doutorando em antropologia, eu leio bastante um autor francês chamado Marcel Mauss, e ele fala muito sobre a noção de pessoa. Quando eu vivia no Rio, eu achava que era só uma pessoa. E quando cheguei aqui, eu descobri que eu era um negro. E isso era muito confuso ali na minha cabecinha de 12 anos, porque eu pensava, puxa vida, a palavra negro está sempre associada a coisas ruins. Mas o que é esse ser negro? Então, quando eu cheguei aqui, eu descobri que eu era porque pessoas não negras, em geral pessoas brancas, me diziam, lembravam e reforçavam que eu era essa pessoa negra e que ser negro era uma coisa ruim. E aí, dentro desse processo, eu primeiro fiquei muito recluso em relação ao mundo. Então, deixei de ser aquela criança alegre, de sorriso largo, que era cheia de beijos e abraços para com todo mundo. E eu comecei a entrar num mundo mais interior, um mundo mais de reflexão, porque eu precisava pensar o que, para quem, com quem eu ia falar. Porque eu não sabia se aquela pessoa me tratava como uma pessoa ou se me tratava como um negro. E isso o Sul faz com muita excelência. Eu diria que, de ponta a ponta, a sociedade brasileira é extremamente competente em ser preconceituosa, em ser racista, em ser machista, em ser homofóbica, em ser xenofóbica e assim por diante. Mas você, Alexandre, é um artista também, que eu sei. Sim. De alguma forma, eu queria que você contasse um pouco do sentido dessa arte, qual é a arte que você produz, como ela se relaciona com essas experiências de vida. Eu tenho uma suspeita que há uma relação, sim, mas... Então, uma boa pergunta, Fábio. Eu desde quando morava lá no Rio ainda, como eu falei, eu tenho uma ambivalência emocional em relação ao lugar de onde eu vim. Por quê? Ao mesmo tempo que tinha muitas coisas boas, era um lugar que estava muito contaminado por uma masculinidade tóxica. Então, aquilo que não se resolvia no diálogo, a gente resolvia na porrada. E aí, nós, homens, apanhávamos para aprender a ser gente, depois apanhava para aprender a ser homem, e aí chegava um tempo que você estava apanhando e não sabia nem mais o porquê. E dentro desse processo, eu sempre fui muito reflexivo, e com o passar do tempo eu só tendo a ficar mais reflexivo ainda, eu sempre tive um desejo muito grande
de contar histórias. E a minha família, como conhecida ali no bairro de Sacramento, a família César era conhecida por conta disso, de sermos pessoas que não tinham dinheiro, mas tinham muita história para contar. Tanto que eu conheci o meu tataravô. E o meu tataravô, ele morreu com 103 anos, quando eu tinha 8. E ele era lúcido, e parece até piada, mas ele morreu porque ele era asmático e gostava muito de bichos. E num descuido que deixaram ele sozinho, ele fez carinho num gato. E isso implicou ali em algumas questões de saúde, etc. E ele veio a falecer. Então ele me contava muitas histórias. E o local ali onde cresci era é o que nós chamamos, dentro das ciências sociais, de sítio arqueológico. Porque era um grande sítio, uma fazenda de pessoas escravizadas. E quando aconteceu a abolição, eu não vou saber de fato em que altura aconteceu ali naquele bairro, cada um pegou um pedaço de terra e foi construindo sua casa, etc. Dividiram os terrenos ali como bem entenderam o que tinha que fazer, mas até hoje a escritura do local tem um dono que mora na capital, que é descendente do senhor daquela época. Então, assim, em alguns lugares, hoje não mais, mas durante a minha infância, ainda tinham troncos, tinham correntes, e quando eu e outras crianças nós nos aproximávamos para brincar com aquelas correntes ou no tronco, sem ter a mínima noção do que se tratava, o meu tataravô ele só falava assim: não brinque aí não, porque não é interessante. Mas ele nunca falava por que não era interessante. E aí, quando estava na escola e abria aqueles livros de história, eu falava: opa, tem um lugar parecido lá perto de casa. E eu comecei a entender por que ele tinha esse cuidado de contar essas histórias. Além disso, ele contava muitas outras histórias que até hoje eu duvido se eram verdadeiras ou não. De, por exemplo, que ele correu atrás de uma onça por 3 noites. E aí, quando de repente ele parou de frente para a onça, ele apontou a espingarda e ficou ali parado, umas 3 dias e 3 noites, até a hora que ele falou assim: poxa, essa onça não vai me atacar. E quando ele cutucou, a onça já estava morta, só que ela morreu de pé. Então essas histórias assim eram muito recorrentes na boca da minha família. E eu tenho um tio, ele é meio irmão da minha avó, e ele foi uma grande inspiração para mim, um cara que estudou até a 3ª série, mas extremamente inteligente. E eu diria que de fato um tudólogo, porque era o cara que ele sabia hidráulica, sabia elétrica, mecânica, era um músico, pintor, enfim. Ele fazia muitas coisas nesse sentido. E quando eu tinha 16 anos, eu perguntei para ele: tio Júlio, por que você faz tanta coisa? Ele falou: meu sobrinho, aprenda de tudo um pouco, porque pode ser o seu trabalho amanhã. Então foi uma coisa que eu herdei muito forte dele. E ali boa parte da família era evangélica, inclusive eu. E eu me lembro de ver ele lá na frente, lá na igreja, tocando guitarra, e era uma coisa que me impressionava muito, assim, tipo, poxa, eu quero crescer e ser igual ao tio Júlio. Mas eu não tinha um contato com a música tão forte naquele momento. Quando eu iniciei a arte, eu comecei pelo desenho, mas sempre com essa intenção de contar uma história. Só que eu não tinha isso elaborado dentro de mim. Eu quero contar uma história. Eu falava: não, eu quero fazer alguma coisa. E eu fazia uma espécie de história em quadrinhos. Eu acho muito interessante, porque eu não tive tanto acesso à cultura durante a minha adolescência. A minha infância, perdão. Na adolescência eu tive. E aí eu fazia coisas que para mim eram novidades, mas já estavam no mundo há muito tempo. Então, com 12 anos de idade, eu pensei que eu tinha criado o beatbox. Aí quando eu descobri que era uma coisa que já faziam há muito tempo, eu falei: puxa vida, não fui eu que criei. Dentre outras coisas também, quando entrei para música e comecei a tocar guitarra, por exemplo, eu descobri a técnica do tapping. E aí eu
ficava fazendo aquelas coisas loucas na guitarra. Falei, nossa, inventei um jeito aqui de tocar, um negócio sensacional, nunca tinha ouvido falar em internet. Aí começaram a me mostrar várias coisas, eu falei, opa, peraí, não fui eu que criei também. Mas era muito gostoso essa sensação de estar criando alguma coisa. E aí foi uma forma de eu encontrar doçuras na vida, vou chamar assim. Esses escapes que eu encontrava na contramão da colonialidade para viver bem, mesmo sem ter tanta consciência de classe, de raça, de gênero, e um letramento crítico de fato sobre a vida e como ela é. E por mais que fosse uma pessoa carioca, eu sempre tenho uma coisa que eu chamo de olhar de mineiro, que era aquela coisa de observar a vida, de ver as pessoas, e eu sabia que se aquela pessoa era do meu bairro, de outro bairro, pelo jeito que a pessoa andava. Tinha sempre essa sensibilidade diferente em relação à vida e às pessoas. E conforme o tempo foi passando, eu fui descobrindo outras artes, outros eixos existenciais que me permitiam contar essa história. Com 13 anos eu entrei para a música, comecei a fazer uma aula ali de contrabaixo na Igreja Adventista da Promessa. E eu lembro que era R$15 por mês. E aí meus pais, eles conseguiram pagar por 3 meses. Depois disso não dava mais, R$15 era muito pesado. E serviu para eu aprender o nome das notas, a segurar um instrumento e a ler as cifras. Aí eu meio que desisti da música por 1 ano aproximadamente. E era muito comum, no fim do ano, sair de Curitiba e passar as férias na casa da minha avó paterna, que foi onde cresci. Lá em São Gonçalo, no bairro Sacramento, e a minha avó, ela conseguiu restaurar um toca-discos que ela tinha de 72. E ela tinha muitos LPs, muita coisa. E aí, né, ela sabia que a minha avó ela não tem religião, mas sabia que no meu núcleo familiar isso era muito forte. Ela esperou meu pai e minha mãe sair e ela falou assim, deixa eu te mostrar um negócio. E aí eu escutei Beatles pela primeira vez. Cara, quando eu escutei aqueles 4 caras cantando, foi uma coisa assim que mudou minha vida. Eu posso dizer que teve um antes e um depois. E para além disso, ela tinha um DVD do Michael Jackson que ele rodava dos 2 lados. Um negócio diferente assim. E assim, foi uma influência muito grande. Porque nos Beatles eu gostei da música, eu gostava do trabalho, mas o Michael Jackson, ele fez eu ter pela primeira vez assim, uma pessoa grande que eu me inspirava e falar assim, pô, esse moço da minha cor é brabo. Eu gostei disso. O cara é estiloso, até o jeito que ele bebe água é diferente. Então tinha esse olhar assim meio mágico pro Michael Jackson. E fui apresentando para outros amigos também. A gente tinha muito aquela cultura de... Tinha um DVD, então chamava todo mundo para poder ir lá na casa e assistir. A gente ficava tentando imitar os passos e etc. Mas as férias acabaram, voltei para Curitiba e eu ganhei uma bolsa num colégio particular, que na época era o 2º mais caro de Curitiba. E eu achei que ali os meus problemas eles se resolveriam. Porém, eu percebi que outros problemas sociais existiam. Então, para mim não era um grande desafio tirar 10 em português, química, física. Eu era um péssimo aluno, tem esse detalhe também, não era um gênio nesse sentido, mas por quê? Porque quando eu chegava na escola, para mim o maior desafio era novamente fazer com que aquelas pessoas me aceitassem como uma pessoa. Eu era muito mais não um sujeito, mas um objeto. No sentido de, nossa cara, você, quando chove você é o único que chega molhado. E eu parava e pensava assim, cara, que essa playboyzada tem o que na cabeça para me falar um negócio desse? Mas é claro que eu chego molhado, tá chovendo.
Mas o ponto é que eles nunca tinham ido a pé para a escola como eu ia. Eles não sabiam o que era acordar 4h30 da manhã, pegar 3 ônibus para poder estudar em Curitiba. Eu morava em Campo Magro, bem no interior, uma zona muito rural. Então tinha que fazer todo esse desdobramento para conseguir chegar na escola 7h10 da manhã, porque ela começava às 7h15. E aí eu ficava ali servindo de um objeto de estudo, de como que você lava o teu cabelo, e quando você corta o cabelo dá para ver a sua cabeça. Então eu tinha que responder essas coisas, e para mim era muito mais sobre isso ir para a escola do que de fato estar ali para aprender alguma coisa. Porém, essa ambivalência de sempre ter algo muito bom e muito ruim no lugar, eu acho que ela me acompanhou e acompanha até hoje. E vou falar aqui o nome da escola, né? Eu não queria, mas é o Colégio Adventista. E tem uma coisa muito boa quando você anda com adventistas. Eles são músicos exímios. Então todas aquelas dúvidas que eu tinha de música, de como sair daqueles 3 meses de aula ali que eu tive. Quem que vai me ensinar a tocar os Beatles agora? Eu encontrei todas essas pessoas nesse lugar. Inclusive um grande amigo que nós corremos durante muito tempo para pegar o Vila Nori. Ele tocava violoncelo e a gente tinha todo um cuidado ali para não machucar o violoncelo. E hoje ele está tocando em Nova York. Ele fez 2 mestrados na Juilliard e ficou lá por 10 anos. Só sabia Hot Dog I Love You em inglês. Então a gente fez essa troca. Eu tinha uma facilidade de aprender idiomas, talvez justamente por essa necessidade de contar histórias. Eu comecei a devorar antropofagicamente outras línguas, não só o inglês, mas o francês, o espanhol, o alemão. Hoje eu estou buscando idiomas ancestrais dentro do meu processo. Então a gente fez essa troca e ele me ensinou muito sobre teoria musical, a ler a partitura e dar definições para as coisas. O que é ritmo, o que é harmonia, o que é melodia. E aí ele ficou lá por 10 anos e aí ele me mandou uma mensagem um dia desses, que ele tem uma vida muito corrida, e ele só pegou e mandou assim para mim: aconteceu. E aí aconteceu o quê? E aí ele mandou uma foto com o rosto dele lá na Broadway, gigantesco. Ele com violoncelo. E ele falou: aí cara, valeu pelas aulas de inglês. Eu falei: pô cara, que maravilha. Então assim, histórias como essas que tenho com o Gustavo, elas se repetiram com vários outros amigos. E começaram a me mostrar algumas músicas ali da década de 60, 70 e 80, os anos de ouro, o rock clássico em si. E era um processo muito gostoso, porque nós estávamos em 2012, mas para mim Guns N' Roses era novidade. E aí mostraram Sweet Child of Mine, para mim eu achei que tinha lançado ontem. Eu falei: cara, isso daqui é a melhor música do mundo, cara, como assim? Pô, tem que fazer um negócio nesse sentido. E até mesmo músicas mais antigas, quando mostraram os Rolling Stones, eu falei assim: cara, acho que ninguém nunca fez cover desses caras aí. Tomara que eles venham aqui pra Curitiba. E falaram: então, cara, não, foi com os Beatles mesmo isso daí. Que eu falei que ele ia num show do George Harrison, porque eu falei: esse daqui é meu Beatle favorito. Quando que ele vem pra Curitiba? Ele falaram: então, cara, como é que eu posso te explicar? Se ele vier, a gente vai começar a ficar preocupado. Mas era um processo muito gostoso dessas descobertas e eu tentava fazer música, mas era muito ruim, muito ruim a forma com que eu fazia isso, porque eu tinha a cobrança do fazer, a cobrança de que eu preciso fazer alguma coisa. Eu tinha esse sentimento dentro de mim que eu não sei, eu não posso falar um negócio desse, mas é o que me passa pela cabeça. Tinha uma vida crescendo dentro de mim e eu não sabia o que fazer com isso. E aí eu descobri que se eu pegasse uma poesia e colocasse uns acordes em cima, era assim que se fazia uma composição. Aí eu comecei a tentar fazer isso, mas eram umas coisas bem ridículas, tipo
Volta para mim, querida, me tirar da solidão, estou encontrando a minha paz quase dentro de um caixão. Então, buscava umas rimas sem sentido, mas só para rimar. E aí eu comecei a entender, quando eu passei de 15 para 16 anos, que eu precisava de mais vida. E que até aquele momento eu não estava vivendo. Olha uma frase de Facebook. Eu estava só existindo. Eu falei, pô, preciso viver. Mas o que é viver? E aí agora eu comecei a olhar para dentro da minha casa, da minha vida, e entender que eu vivia em um lar de opressão. Sendo filho de um militar que serviu na ONU, então eu não tenho noção do que meu pai ele vivenciou quando ele esteve em missão, mas eu sei que aquela pessoa doce e brincalhona começou a mudar. A minha mãe, ela tinha uma base muito forte e viveu uma vida assim uma vida muito difícil durante a infância e a adolescência dela. E aí, conforme ela começou a contar as coisas que ela passava, que com 11 anos ela trabalhava em casa de família. E aí você fala assim, não, peraí, 11 anos de idade é uma criança. Sim, e ela cuidava de crianças com essa idade. Então tinha muito aquela coisa da minha avó adotiva, a minha mãe era filha adotiva, ela pegava, levava minha mãe até uma casa de família, como a gente chama, e falava assim, olha, ela sabe lavar, cozinhar, passar, pode deixar ela aí de segunda a sexta-feira e no sábado eu venho pegar ela. Então, minha mãe ela falava, mas mãe, eu não sei fazer nada disso. Ela, fica quieta, veja as mais velhas fazendo e você vai aprender. E minha mãe ela encontrou um consolo muito grande dentro da religião. E essa era a base boa que minha mãe tinha. Porque na base familiar dela, na verdade, ela aprendeu coisas muito diferentes. E coisas assim que não caberiam passar para filhos. Então ela se agarrou em tudo que era religioso e passou para minha irmã e eu nesse sentido. Então agora, conseguem imaginar o que é você pegar o militarismo e a religiosidade, não a fé, e você coloca tudo isso dentro da cabeça de uma pessoa. Então, nesse processo de descobrir que era uma pessoa negra, de estar em um lugar que eu não era aceito, em que as pessoas não queriam a minha presença, eu também descobri que eu tinha uma repressão muito grande a poder sentir as coisas que eram legais. Que eu tinha que, talvez, ser uma pessoa mais simples, como costumavam dizer, que tocar aqueles instrumentos não era legal, que assistir tais tipos de coisa não era interessante. Então, eu não percebia que, poxa, por que todos os meus colegas podem assistir Harry Potter e eu não posso? Com aquela afirmação muito clássica de que isso daqui é do diabo e você não pode. E aí eu não entendi o porquê que não podia. Eu sei que é uma coisa que a gente escuta muitas vezes, mas eu percebia também o medo e o desgosto da minha mãe de fazer isso. E o que ela queria dizer era, a gente está num lugar em que a gente é preto. E para essas pessoas ser preto é uma coisa ruim. E aí você ser um preto e do diabo vai ser pior ainda. Então todas essas coisas que eram entendidas como do diabo, eu precisava me afastar. E aí eu falava, poxa, mas agora que eu descobri aqui algo que eu gosto tanto, que é escrever, fazer essas músicas, e eu tô tendo um contato comigo, eu estava me conhecendo. É como se eu estivesse no processo de me tatear e me conhecer. Emocionalmente, fisicamente, por completo. Só que eu precisava reprimir isso ao mesmo tempo. E
essa vida que crescia dentro de mim, ela não parava de crescer. E quando eu cheguei ali no último ano do ensino médio, para vocês terem uma ideia do quanto eu era desligado dessas coisas da escola como um todo, de instituição, eu no terceiro ano eu não sabia o que era o vestibular e o que era o Enem. Mesmo estudando no colégio particular, mesmo fazendo tudo isso, porque as minhas preocupações, como eu disse, eram outras. E aí, eu, dentro desse ano, 2013, eu via todo mundo ali preocupado, falando, mas você vai para qual faculdade? Eu falava assim, não é só chegar lá na faculdade, falar o que você quer fazer e você começa a estudar. Todo mundo, não, cara, você tá doido? E graças a alguns bons amigos que encontrei nessa trajetória, que tinham uma realidade e condição financeira muito diferente da minha, que pagaram a inscrição do Enem para mim e tentaram me explicar mais ou menos ali por cima como que era essa importância e o porquê que eu tinha que fazer aquilo, mas eu não tinha noção do que eu queria fazer. E comecei a escrever melhor. Tinha mais coisas que eu estava vivendo, tinham mais sentimentos que eu estava experimentando. Era uma fase que surgiram os primeiros namoros, as primeiras experiências, então eu estava conhecendo mais dessa vida que queria viver. E aí me aconteceu algo dentro desse processo da ambivalência, que a professora que era a mais racista, aquela que mais desincentivava, aquela que falou que eu seria um empacotador de mercado das compras dela, porque com essa cor e com esse cabelo não podia se chegar em lugar nenhum. Por incrível que pareça, era a professora que mais me inspirava a escrever, porque as aulas de literatura dela eram sensacionais. E aí eu comecei a ver todas aquelas pessoas grandes, vamos dizer assim, como Cruz e Souza, os poemas de Luiz Gama, que tinham muito mais história para contar do que o direito e o seu ativismo, mas o exímio poeta que ele era. E aí eu falei assim, caramba, cara, esses caras, eles passaram pelo que eu passo. Eu, falando assim, bem adolescente, assim, esses caras pensam que nem eu penso. E isso fez com que eu me aprofundasse nesse lado da literatura, sem me preocupar se eu estava escrevendo um poema, uma poesia, um romance, mas eu falei assim, eu encontrei um eixo aqui em que eu estou conseguindo colocar a vida para fora, porque o meu conhecimento musical ele não era tão vasto. Então eu escutava sempre muita música, mas nem toda música eu conseguia reproduzir igual, mas a escrita, ela me deu esse empoderamento, de eu conseguir de fato tirar as ideias da cabeça, organizá-las em um papel e ver o que eu estava pensando. E comecei a dar nome para esses sentimentos. Pode parecer um processo bobo, mas a escrita ela empodera muito. Porque quando você começa a definir as coisas, a dar nome para as coisas, parece que a vida ela começa a andar, mesmo que a passos de formiga, mas há esse movimento. E aí eu via todo mundo ali indo para os cursos que eu vou fazer direito, vou fazer medicina, vou fazer isso aqui. E eu pensei, bom, eu acho que eu vou fazer música, é por aí. E comecei a ter um interesse muito grande pela psicologia dentro desse processo, mas nós tínhamos uma psicóloga que trabalhava com vocação, essas coisas aí, e ela foi uma das pessoas que mais me desincentivou a ser psicólogo. Até hoje eu não entendi a razão disso, mas, na verdade eu entendi, né? Mas não quero perder tempo falando sobre. E aí eu peguei e fiz o vestibular para música, para a Universidade Federal do Paraná, e me lembro que quando eu fiz a prova geral, tinham duas fases. Uma a gente vai lá para mostrar que sabe a música, na outra a gente faz português, matemática e assim por diante. E eu fiz a prova
no andar que eu faço doutorado hoje. E nunca tinha tido ideia, noção de que isso poderia acontecer. Então eu já me lembro que era uma tarde de domingo, em novembro, e choveu muito, muito, muito. E quando eu sempre andava com fone de ouvido, tinha um celularzinho velho da Samsung, eu voltei escutando aquela música do Flashdance, Maniac. E aí eu voltei caminhando na chuva e escutando aquela música, pensando assim, caramba, cara, eu vou estudar música. Mas aí quando eu cheguei em casa, tinha todo aquele sistema autoritário que falou, filho meu não vai ser artista. Porque isso daqui é coisa de, enfim, palavras que nem caberiam eu dizer aqui. E aí eu fui obrigado a estudar relações internacionais. E aí quando eu entrei eu não gostava, detestava o curso, aquela coisa toda, mas foi uma lição muito grande fazer uma faculdade que eu não queria. Por quê? Quando a gente tem acesso a um conhecimento, o primeiro ponto é, estamos tendo acesso a um conhecimento. E isso vai ampliar os nossos hipocampos. E além disso, eu estava ampliando também a minha capacidade em resolução de conflitos. Eu falo com o maior orgulho que em quase 30 anos de vida, eu nunca dei um soco na cara de ninguém. Porque o diálogo, ele sempre me ajudou a resolver muitas coisas. Então, eu nunca fui a pessoa que iniciou uma briga. Já até tentaram brigar comigo, mas sempre fui a pessoa que conseguiu resolver brigas. E aí eu pensei, bom, é só pegar essas mesmas coisas e aplicar numa ótica muito maior. Se o Brasil e os Estados Unidos começarem a brigar, como que eu separo essa briga? E aí parece uma coisa boba, mas ter esse mindset me fez ser um aluno de destaque dentro desse curso que eu detestava tanto. E aí, quando chegou ali na metade do curso, eu estava tendo um destaque muito grande e incentivado por quase todos os professores a seguir uma carreira diplomática e etc. Mas eu acho que tinha uma certa rebeldia dentro de mim que eu falava, não, eu vou pegar esse diploma, eu vou entregar lá pro meu pai, eu vou falar, agora eu vou fazer música. Mas aí depois eu fui gostando do negócio porque ali eu conheci pessoas que eu não conheceria. Eu era o mais novo da turma, então ter esse contato com pessoas mais velhas que tinham uma outra visão de mundo, uma outra noção do que era a vida, me ajudou a, enfim, pensar diferente. Só para terem ideia, eu estudava numa sala que tinha, aqui de Curitiba, aquele vereador que queria colocar o ônibus rosa, só para as mulheres, eu esqueci o nome dele, e tinha líder da Marcha das Vadias. E aí eles falavam de direita e esquerda, e para mim eram só duas direções, eu não tinha nenhuma noção de política. E falava, bom, já que estão falando de direita e esquerda, não sei o que é, eu vou sentar aqui no meio, né, e vou ver o que sai desse negócio. E aí no começo, por uma forte influência religiosa, eu achava que eu era uma pessoa da direita. Até que começaram a falar assim, cara, mas você gosta de arte, você é da cultura, você fala todos esses negócios aí, você é de esquerda. Eu falei assim, como é que é, cara? Fala esse negócio baixo. Porque essa gente de esquerda não são aquelas pessoas que falam, não, cara, seja inteligente, pense mais sobre isso. Era Fabrício, o nome do cara que me falou isso, ele faleceu de Covid, muita gente boa. E isso foi abrindo mais a minha mente, de estar ali em lugares que eram de fato uma zona de guerra, chamavam a nossa turma de faixa de Gaza. E eu aprendi muito sobre esses dois mundos e aprendi que as diferenças elas coabitam, elas coexistem e que somos constituídos de contradições. Então, quando eu saí da faculdade, eu fui pro Ceará, fui passar um tempo com os meus bisavós, fui para lá com a intenção de cuidar deles. O meu biso estava muito doente. E é uma região assim de interior, praiana. Então assim, vivi uma vida muito tranquila lá. Era aquela questão do pessoal acordava na hora que o sol nascia,
fazíamos ali as tarefas de casa, depois ia para a praia e água de coco, e essas coisas que a gente que mora na capital precisa trabalhar um ano para fazer por uma semana, eles faziam todo dia. E estava tendo um surto de chikungunya na época, era 2017, e eu acabei ficando muito doente. Eu tenho 1,77 m e eu cheguei a pesar 49 quilos. Fiquei internado, eram aqueles leitos que tinham 10 pessoas, e aí eu me lembro que fiz muitas amizades ali no leito e fui vendo muitas dessas pessoas morrerem. E aí eu pensei assim, bom, daqui a pouco eu vou morrer também. E aí eu estava numa angústia muito grande por fenomenológica, física, pensando que, cara, estava numa confusão de entender o que era a vida em Curitiba, o que era a vida lá no interior litorâneo do Ceará, e tá doente, vendo gente morrendo. E aí eu liguei para conversar com minha mãe, falei sobre essas coisas que eu estava sentindo, e aí não de uma forma tão poética, mas a minha mãe ela falou assim, filho meu, pare de estrangeirismo, procure a verdade, a luz, e sairá deste abismo, cheio de ambição, cheio de maldade, na fogueira da tolice queimará em vaidade. Aí eu disse, mãe, por favor não vá, não me deixe sozinho, eu amo o seu abraço, as suas lições e o seu carinho. Filho meu, olhe para o sol, seus olhos vão doer, mesmo com os fechados uma luz você vai ver. Procure a luz mais forte que esfacele a escuridão, busque por toques que te puxem pela mão. Abra os seus olhos e o Criador vai ver. Filho, esse tem que ser o seu maior querer. E essa escrita, depois que eu pude musicalizar e fazer uma das minhas obras principais, que é Mãe, Quero Ver Deus, ela me ajudou a me curar. Foi uma coisa assim muito especial de como a escuta ela é saúde. E aí eu aprendi que dentro de todas as escutas que se tem, eu escutei a minha ancestral, eu escutei os que estavam ao meu redor, mas eu também aprendi a me escutar. Então, aquilo que eu queria fazer desde criança começou a fazer sentido ali, num leito de morte que se converteu em vida. E voltei para Curitiba, e quando voltei eu tive uma oportunidade primeiro de me recuperar fisicamente, de recuperar meu peso, recuperar minha saúde, mas de adentrar um universo de ativismo que eu não tinha ideia que existia. E aí foi quando eu comecei a receber os convites para ir para Brasília, representando alguns movimentos sociais daqui de Curitiba, que lutavam por justiça social. E eu fui para Brasília 3 vezes nesse mesmo ano. Uma foi pelo Mercosul, então a Faculdade de Relações Internacionais ela valeu nesse sentido, de poder entender como que povos latino-americanos estavam passando por uma onda de homofobia em seus países e precisavam de alguém que os representasse lá, que fosse até o Ministério das Relações Exteriores e conseguisse falar a respeito disso. E aí as coisas elas começaram a fazer sentido. Não só as relações internacionais, mas o estudar inglês, o estudar espanhol, isso fez sentido. Depois eu fui no MEC e tivemos muitos debates sobre educação e etc. Mas o que mais me marcou foi quando eu fui no primeiro ano da década afrodescendente, que foi uma organização das Nações Unidas, e aí tínhamos ali pessoas de vários países
latinos, caribenhos, alguns africanos. E ter um contato com essas pessoas e escutar as histórias delas fez com que eu me interessasse cada vez mais pela política. E quando voltei para Curitiba, eu recebi uma proposta de um partido de direita, mesmo depois de ter me descoberto uma pessoa de esquerda, de ser representante de uma ala desse partido, de ser um presidente de ala de partido. E aí eu já estava mais esperto para a vida, vamos dizer assim, e eu comecei a entender ali, né? Chegava, ficava quieto, escutava, aí eu falava, bom, esses caras, eles não gostam de preto, eles não gostam de mulher, eles não gostam de pobre. Conseguiram ser prefeitos, alguns deles, inclusive. E não gostam de educação, não gostam de nada. Daí eu fazia um discurso muito parecido com o deles, mas almejando uma coisa maior. Eu lia muito Paulo Freire, e eu falava, se eu quero fazer alguma mudança dentro do sistema, eu preciso entrar no sistema para poder implodir. Tem que explodir tudo lá de dentro. Se eu tentar colocar a bomba aqui fora, eu vou machucar as pessoas que estão aqui fora. E assim eu fui chegando e fui conhecendo algumas autoridades governamentais e isso me possibilitou ganhar um cargo no governo, um cargo de comissão, um cargo de confiança, como a gente chama. Então, de segunda a sexta eu tinha meu trabalho no Palácio Iguaçu, como assessor de relações internacionais da governadora, e no final de semana eu fazia toda essa articulação dentro do partido. E aí eu dividia esse tempo, o tempo em que eu estava no partido de direita e o tempo em que eu estava no meu movimento social, ali trazendo todos os benefícios que eu ganhava dentro do partido. Então eu consegui ajudar muitas pessoas a terminarem o ensino médio por conta dos dinheiros que recebia nesse outro lugar. Eu pude ter acesso a lugares diferentes e histórias diferentes que foram me possibilitando chegar em estar do lado dos caras que tinham a caneta na mão, vamos dizer assim. E aí, nessa altura da minha história, eu tinha 21 anos. E eu precisei enfrentar alguns desafios, no sentido de que haveria o preconceito de ser uma pessoa negra em Curitiba na posição que eu estava, mas também o preconceito de ser a pessoa mais nova. Então, era muito questionado sobre a minha idade, se eu realmente era competente para fazer aquilo. Por exemplo, você tem 21 anos de vida, eu tenho 26 só de experiência. Como que você vai fazer isso? E aí aquele desejo de viver essa vida que crescia dentro de mim, de aprender aqueles idiomas, ele foi muito útil, porque quando a princesa do Japão, Mako de Akishino, veio para o Paraná, eu era a única pessoa que sabia conversar com ela, chegar e falar Shoshin o tote moriyamasu ka subarashii tabemono onomae wa. E aí falava assim, olha, é você que vai. E aí eu peguei e falei assim, mas só uma condição, não vou cortar o cabelo. Eu tinha um black um pouco maior, e aí tava lá, terno, gravata, cabelão, atendi a princesa e dentro dessa articulação política eu comecei a entrar numa crise fenomenológica, eu diria, porque, enfim, voltei àquele estado de ultra-reflexão sobre o que eu estou fazendo com tudo isso. E aí a princesa, ela me falou uma coisa que me marcou. Ela disse que quando ela fez um intercâmbio durante os estudos dela, que ela conheceu uma pessoa moçambicana, um embaixador,
eu não vou saber qual deles foi, e ele falou assim para ela: uma vez que você é educado, as pessoas precisam pensar 2 vezes em ser mal educadas com você. E aí ela falou isso para mim, foi uma coisa que me marcou para a vida. E quando eu agradeci, ela pegou e falou assim: não, só estou devolvendo para você a sua ancestralidade. E aí isso fez com que eu pensasse: cara, será que é só a política? E eu comecei a buscar mais por isso, esse tornar-se negro, como propõe a Neuza Santos Souza, de entender mais da minha origem, mais de como a vida seria se as coisas não tivessem sido como foram. E isso fez com que eu iniciasse muitos outros estudos, sempre de uma forma estratégica, não só pelo querer. Então fiz inicialmente 3 pós-graduações, que era metodologias da língua inglesa, porque eu falei, a qualquer momento vão descobrir que eu não sou de direito e eu vou perder esse emprego. Então eu dava aulas de inglês particulares e aulas de música também, já estava num nível de música mais avançado. Então fiz pós em inglês, em música, em gestão pública para ser um funcionário público melhor, em pedagogia para ter mais metodologias para dar aula. E dentro disso estava com uma consciência racial mais forte, mais estruturada. Então o racismo ele foi deixando de ser dor, ele foi parando de atravessar e eu senti que era como se a flecha ela viesse, batesse assim e quebrasse. Não, poxa, eu estou blindado porque eu passei por muitos processos de aquilombamento dentro disso. E aí um dia falaram para mim, você devia fazer um mestrado. Eu peguei e dei risada na hora, né? Eu falei assim, cara, eu sou o maior vagabundo que existe para estudar, eu não vou fazer mestrado, coisa nenhuma, cara, eu não sirvo para ser acadêmico. Falava várias coisas nesse sentido, de eu não sei escrever livro, meu negócio é isso aqui, ó, é cultura, ajudar quem precisa, e é isso. E aí, foi quando eu conheci a Caroline Moscoff, que é uma pessoa grandiosa na minha vida, que me ensinou muitas coisas, sendo a pedagoga maravilhosa que ela é. E ela falou para mim que as perguntas movem o mundo. Foi algo que me fez voltar a questionar e ter a curiosidade de pensar que o que tem dentro dessa câmera que está me gravando? Como que eu vou ficar aqui dentro? E de que eu tenho direito de ocupar os espaços que de fato eu quiser, e não só aqueles que estão sendo impostos para mim. E aí quando eu falo disso, eu não estou falando só da minha subjetividade, mas de toda uma intersubjetividade negra. E aí eu comecei a fazer todo o processo ali que era necessário e adentrei o mestrado em antropologia, que foi a matéria que mais me encantou lá naquela graduação que eu não gostava. Eu falei, vamos estudar a totalidade do ser humano. Só que aí, cada vez que eu entrava num espaço que surgia aquela ambivalência de tem muitas coisas boas aqui, mas também tem muitas coisas que não são tão boas assim, eu começava a recorrer à arte, porque aquela coisa que crescia dentro de mim, ela vinha com mais violência, com mais força, e se manifestava por meio de sonhos, por meio de... Eu não vou saber falar aqui os termos corretamente da psicologia, mas como se fossem déjà vus e coisas nesse sentido. Então eu pensei, puxa vida, eu acho que só a música não está bastando, só a poesia não está bastando. Eu comecei a me tornar romancista. Só que eu já fazia isso de uma forma griot. Na Nigéria são aqueles grupos que eles mantêm a tradição por meio da oralidade. Ou seja, o pai conta para o filho e esse filho vai contar para o filho dele. E aí eu comecei a voltar a fazer aquele exercício de Sankofa, de voltar lá para São Gonçalo. Aquela família que não tinha dinheiro, poucas vezes tinha o que comer, mas na boca sempre tinha uma história para contar.
E eu lembro que passei o ano de 2021 inteiro contando essas histórias. Eu não morava mais em Curitiba, eu morava em Itapoá, foi uma fase boa. Eu morava a 200 metros do mar. E era numa região ali que dava 8 quilômetros até a divisa com Guaratuba. E aí todo santo dia eu acordava muito cedo, caminhava a praia todinha, nadava atravessando até Guaratuba, depois voltava, estava muito saudável. E aí eu, às vezes que a Carol ia para lá e a gente trocava muitas ideias, e a gente costuma dizer que nós tecemos muitos quilômetros de ideias nesse sentido. E eu estava contando umas histórias muito loucas que apareciam para mim por meio de sonhos. Eu não tinha ideia do que seriam essas histórias. Eu sempre fui um cara que gostou muito de cinema, de assistir filmes e tudo mais. E eu pensava que, um dia, se eu ganhar numa Mega Sena, eu vou fazer um filme. E ela pegou e falou assim, por que não a literatura? Eu falei, tá onde que eu vou escrever um livro? Eu jamais vou conseguir fazer um negócio desses. E aí, de incentivo em incentivo, eu precisei voltar para Curitiba para cuidar da minha mãe, que estava fazendo um tratamento ali contra o câncer e tudo mais. Então, e no último ano do mestrado, tudo era muito... A vida em geral era muito opressora. Se deparando com desemprego constantemente. E aí eu pensei assim, bom, vou colocar esse negócio para fora. Só que eu não sabia por onde começar. E aí a Carol falou para mim, começa pelo final. E aí eu, só para ser rebelde, eu falei, eu vou começar do começo. E aí eu lembrei de um ditado de um preto velho, que ele falava assim, se você quiser entender o problema de tudo, você vai chegar na criação do universo. Eu falei, por que não? E eu comecei a escrever uma nova cosmogonia de como que o universo foi criado. Baseado em nada com coisa nenhuma, com reflexões daquela opressão religiosa, com a disciplina que eu aprendi no militarismo e a fantasia que sempre cresceu dentro de mim. Porque eu sempre fui uma pessoa com uma imaginação muito fértil, de criar piadas de histórias que, enfim, não existiam ou sempre adaptá-las. Isso fez com que eu escrevesse meu primeiro livro, em 2022, com coautoria da Caroline Moscoff, que era Como Nasceu a Magia neste Universo. E aí eu comecei a encontrar, dentro da literatura, a minha metodologia de escrever, que é pegar as coisas como elas são, nuas, cruas, às vezes sujas, a vida como ela é, transformar em arte e devolver para a vida. E por meio disso, eu já não era mais aquela pessoa que não sabia para que servia um Enem ou um vestibular. E aí eu comecei a educar por meio desses livros. Então eu pego os problemas sociais, os problemas existenciais, os problemas religiosos e vou traduzindo eles em ficção. Então eu digo que o grande vilão desse universo que comecei a criar, ele se chama SIST, e SIST é uma abreviação de sistema. E é um anjo que caiu lá na época que Satanás fez a rebelião no céu, etc. Então eu comecei a criar coisas a partir disso. E aí, essa mesma história que eu estou aqui tentando resumir, eu não planejei, não ensaiei nada. Acho que tinha umas perguntas para serem feitas e que eu só saí falando tudo aqui. Eu contei para muitas pessoas que tiveram a oportunidade de passar tempo comigo e elas foram conhecendo a minha história, os meus traumas, os meus amores. Eu tive uma fase da minha vida que eu era muito namorador e me entregava muito a esses relacionamentos. Então, eu passei de 3 dígitos nessa brincadeira. E aí, pensei, eu não estou pensando no porquê que eu estou vivendo assim.
E aí essas coisas todas, elas foram virando histórias. E aí um dia falaram para mim, por que você não escreve agora a sua história? Falei, pô, mas se eu falar de mim mesmo assim, etc., imagina, o meu pai e a minha mãe, eles vão ler. Eu não estou preparado para isso ainda, por mais que eu já tenha barba na cara, etc. E aí falaram assim, não, cara, você sabe fazer fantasia melhor do que ninguém. E aí eu não sei por que eu lembrei lá daquele DVD do Michael Jackson que eu assistia. E eu parei para pensar, né, que, pô, será que o Michael Joseph Jackson, ele era aquilo ali que eu via no DVD? Ou aquilo ali era só uma fantasia para gerar esse encantamento que me gerou lá atrás? E eu comecei a fazer essas traduções, levando a minha história para 385 a.C. E aí, assim, quem me conhece e lê ali as coisas sabe que, pô, eu sei que isso daqui aconteceu com o Alexandre quando ele tinha 7 anos. Eu sei que isso aconteceu quando ele tinha 15 e que isso está acontecendo agora que ele está com 25. E aí, todas as vezes que eu escrevi um livro novo, me questionavam, mas e aí, cara, você quer fazer o que com a tua literatura? E eu nunca fui uma pessoa de mirar em uma coisa só. Eu falei, eu tô dando 2 tiros ao mesmo tempo. Um deles é o entretenimento. Então, qual que é o seu objetivo? É fazer entretenimento. Eu acho que, por mais que a mobilização social ela seja importante, que o ativismo ele seja muito importante, que a gente falar de política é muito importante, falarmos de relações é mais do que importante. Porém, a vida ela não pode ser só isso. Então, eu faço sim entretenimento, mas eu também faço letramento dentro do entretenimento. E aí, quando eu tô no meu meio, porque eu não sou assim todos os dias, eu sou muito mais uma pessoa de porra, tá ligado e etc. Quando eu tô entre os meus, falando assim, eu falo, ó, pra quem tá ligado, a pessoa ela bate o olho no livro e ela sabe o que tá acontecendo. Pra quem não tá, é divertido. Então, se eu aprender a ganhar dinheiro fazendo essas duas coisas, melhor ainda. Porque nem só de pão viverá o homem, diz aquele livro que eu mais li durante a minha infância. E aí, de livro em livro, eu cheguei num número absurdo. E uma das últimas coisas que minha mãe me falou antes de partir foi, cara, tudo que você faz é demasiado. Você sempre tem muito para falar. Você sempre tem muito para sentir. Você sempre tem muito para viver. Então não se limite. E publicados, eu tenho 6. Escritos só no ano de 2025, eu estou começando o 11º. E no total, eu tenho 70 livros que estão rascunhados e precisam de algum reparo ali, de uma revisão e etc. 30, eles estão conectados. 31 para ser mais exato, mas 30 é mais bonitinho de falar. Então eles estão conectados, é uma mesma história que ela vai se tecendo ali desde 10.000 a.C. até 2021. E o que me fez pensar desse jeito é que, nas palavras do meu orientador, tanto do mestrado quanto do doutorado, que é o professor Marcos Silva da Silveira, ele fala que, pô, a frase é tão boa que eu esqueci, mas alguma coisa como são as grandes questões da humanidade e o que é os grandes casos que se repetem em todas as culturas, em todos os países, em todas as épocas. Família é um deles. Então digo que esse universo que criei, que se assemelha muito ao que a Marvel fez, ao que Star Wars fez, é um grande caso de família, no final das contas. E aí eu pensei que eu estava muito preso nisso, e depois eu queria falar de outras coisas da vida também, de entender, como diz nas palavras do nosso ex-ministro da Cultura, Gilberto Gil, que a cultura ela é ordinária.
que arroz e feijão também é cultura. Eu falei, acho que está na hora de eu sair dessa coisa espacial e vir aqui, colocar o pé no chão de novo, voltar para São Gonçalo, voltar para Campo Magro, voltar lá para a zona rural e voltar a falar dessas coisas, falar das pessoas que a gente encontra na rua, as pessoas que nos ajudam, as pessoas que possibilitaram que eu esteja aqui agora. E eu tenho hoje, dentro desse processo novo que vivo, de ser uma pessoa curiosa, que se mobiliza por meio das perguntas, e isso me levou a 4 graduações, 9 pós, um mestrado. E eu só não estudei mais porque eu não consegui pagar por tudo, não consigo pagar por tudo. De sair aí daquele um instrumento e hoje poder tocar 8 instrumentos, estar aprendendo novo. Eu tenho um ativismo de ser reconhecido como ser humano, não na minha subjetividade, mas na intersubjetividade, que nós, pessoas negras, nós sejamos entendidos não como um objeto de estudo, como a academia faz com muita competência isso, mas entender que somos sujeitos. E uma vez que somos sujeitos, que somos indivíduos, nós somos cidadãos, e enquanto cidadão e cidadã, a gente tem direitos, porque se você é humano, existe direito humano para você. E eu sei que parece uma coisa simples falar assim, mas se já leram O Pacto da Branquitude, da Cida Bento, inclusive vai estar em Curitiba, no dia 11 de julho de 2025, ela fala muito a respeito disso, essa dificuldade da branquitude de entender o corpo negro como um corpo humano. E o meu outro ativismo, que não deixa de ser político, é falar de quem está vivo. Então falo com toda a honra, com todo respeito sobre Zumbi da Andara dos Palmares, sobre Luiz Gama, sobre a Neuza Santos Souza, sobre a Harriet Tubman, Malcolm X, Martin Luther King, Marcus Garvey. Porém, eu preciso falar também das pessoas que estão vivas, as pessoas que estão ali, que são meus colegas de sala e também escrevem artigos incríveis sobre justiça social, sobre professores que abrem o espaço, como o próprio Fábio, para não só para dar voz, mas dar ouvidos para as vozes dissidentes, para as vozes marginalizadas. E se a gente ficar falando dos mortos, como já foi feito durante muito tempo dentro da nossa cultura ocidental acadêmica, eu não sei se a gente vai conseguir mudar para valer alguma coisa. Observando, em geral, por meio dos meus alunos, sejam esses alunos de música, de inglês, de letramento crítico, de escrita criativa, ou até mesmo aqueles que me procuram para fazer mentoria de carreira, eu vejo a saturação da linguagem acadêmica, a saturação de ficar nesse mundo de atuação, de vamos falar de uma coisa que a gente não é, fingindo ser o que a gente não é, porque estão fazendo isso há muito tempo e é assim que dá certo. Então, tem uma necessidade nova nessa geração que é de falar assim, como se você estivesse falando com um amigo teu, com alguém da sua família, para que as falas sejam acessíveis. Eu acho que a gente está caminhando para isso cada vez mais e eu acho que um dos lugares que eu vejo que tem muita dificuldade de aceitar isso é o campo do direito, aquela linguagem que deveria ser a mais acessível e a mais complexa. E aí você vê a quem serve, para que serve
Aqui é interessante que se tenha esse pensamento e o conhecimento desses direitos. E o mesmo se replica a várias outras instâncias da vida.